Eu posso fazer uma pergunta? Meu nome é Fábio, tudo bem? Eu sou executivo da indústria farmacêutica há 25 anos, trabalho em grandes empresas. Atualmente eu tenho a minha empresa de representação aqui, estou começando a fazer um trabalho de terceirização de força de vendas. E a minha pergunta para você, Liz, é o seguinte: você falou tanto em motivação, em buscar dentro de si fatores de motivação. Como que você ou o Newton imaginam que o qual vai ser o grande desafio para para a liderança das empresas, para o RH, em trazer uma motivação para as pessoas diante de um cenário tão difícil que a gente está vivendo agora com essa pandemia? Está diante de um cenário de medo, as pessoas com medo de perderem seus empregos, projetos paralisados. Eu sou plenamente, eu sou favorável ao isolamento horizontal, mas eu sei ou sei, eu imagino, né? Ninguém sabe nada agora. Eu imagino as consequências que isso pode trazer para a economia. Como que você acha que a gente tem que se reposicionar enquanto gestores para trazer de volta a confiança das pessoas diante de um cenário tão difícil? Então, vou responder isso para você de uma maneira muito objetiva e prática. À medida que a gente for convivendo, você vai entender como eu sou prática em algumas coisas. Não vou te dar uma resposta filosófica, porque ela não é prática, ela não funciona. Ela é muito bonita, mas às vezes não funciona e não se aplica, tá bom? Deixa eu te dar um caminho. Primeira coisa, existe aí uma coisa que você pode fazer parceria com o Newton imediatamente, que é uma coisa que a gente tem feito para as empresas e não tem cobrado delas, que é ajudar, é um workshop, são encontros que a gente faz para os funcionários, não é para gestores não, tá? Onde a gente ajuda eles a realmente fazerem esse movimento de dentro para fora. Eles cortarem esse problema do externo estar sufocando. Não tem como fazer de outro jeito, porque assim, o que o gestor pode fazer por isso? Se o gestor não é a pessoa habilitada e capacitada para poder trabalhar a questão da mente dele, o mínimo que você vai dizer, puxa, pensa positivo, não tem como, se não é você o profissional que vai fazer isso. Então, uma das coisas que a gente tem feito, porque a gente tem grandes empresas, são nossos clientes, e essas grandes empresas, elas têm solicitado, e a gente tem feito isso justamente pela parceria. Porque a gente entende que se a gente ajudar os funcionários deles a se manterem em equilíbrio, e a gente faz isso não com ações muito no dia a dia, a gente vai ensinar eles a colocar isso no dia a dia, de modo que eles mantenham uma mente mais saudável. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto mais prático que eu tenho para te resolver o problema agora. O Cris, posicionamento. Você como líder. Oi, Nilton, você quer falar? quero, assim, dentro do que ele está perguntando, mas termina o teu posicionamento como líder, só para... Então, como líder, eu vejo esse cenário não muito com bons olhos, não. Porque se a gente não fizer isso pelas pessoas que trabalham conosco, porque elas estão temerosas de perder o emprego, exatamente o que você falou, está tendo bloqueio de criatividade, está tendo tanta confusão, mas por quê? Porque estão permitindo, lembra o primeiro dom que eu falei para você da razão? Eles estão permitindo que esse monte de enxurrada de informação entre. E a gente ensina eles trabalharem de uma maneira inteligente para saber o que entra e o que não. Isso é o que a gente chama do quociente da adaptabilidade, que, aliás, é o que a gente mais está vivendo hoje. E que as pessoas nunca acionaram ou aceitaram isso como uma inteligência de fato. Mas a adaptabilidade é uma das inteligências. Então, a gente tem 5, não 4. Não é só física, mental, espiritual, emocional. Existe adaptabilidade. Essa é uma das inteligências humanas. Então, a gente basicamente trabalha nisso. A mesma coisa a gente faz com o gestor. Por quê? Porque o gestor, ele também, nesse momento, precisa se posicionar. E o posicionamento dele tem que ser um posicionamento estratégico. Para isso, ele precisa ter visão exponencial, ações exponenciais, porque o mundo está exponencial, as coisas estão sendo movidas de outra forma, e se a gente não desenvolver esse quociente de adaptabilidade para se tornar exponencial, dificilmente um gestor se posiciona corretamente. Newton, não sei se eu respondi tudo que você queria, mas de verdade, o jeito mais prático é isso. Deixa eu completar, o Fábio. Inteligentíssima pergunta, o teu posicionamento, né? Em liderar. O que a gente enxerga é o seguinte, é simples.
Tem uma frase que eu gosto de parafrasear, né, junto com o Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo pernambucano, né, que morou durante muito tempo no Rio, escritor, jornalista. Ele diz que a gente tem que aprender a viver a vida como a vida é. É o momento agora, né? Agora, não existe amenização mentirosa. O que a gente precisa dizer para as pessoas é o seguinte: esse momento, ele veio dizer a verdade que as empresas estão vivendo. No Brasil, tem uma consultoria chamada Empresômetro, que ela dá os indicadores. Muitas grandes empresas compram esses indicadores, né? São mais de 21 milhões de empresas no Brasil hoje. E isso foi afetado. O quadro político-econômico que a gente vive uma pandemia em termos de valores. Então, o momento agora qual é? É diminuir a reação frenética, aumentar o senso de combate do time e trabalhar o processo coletivo. Porque as empresas e as pessoas mudaram. E se isso não caiu a ficha, a partir em São Paulo agora, do dia 1º de maio, segundo a Associação Comercial de São Paulo, o governador Dória está dizendo que vai liberar o comércio no dia 10 de maio. As pessoas vão abrir as lojas, os seus negócios, vão voltar à tona. E não pensem que vão voltar como era antes. A consciência coletiva mudou. E se você não tem impregnado uma missão, visão e valores clara, num sentido novo da mudança pós, vamos dizer assim, esses adventos que a gente está convivendo, as coisas vão falir. Porque as pessoas precisam de referência. Lideranças com novas posturas, mais humanizadas. Então, isso que a gente está falando aqui, junto ao método que a gente já trabalha em crises, por exemplo, nada é novo, né, Fábio? E todos que estão aqui. Se a gente for analisar 30 anos de história no Brasil, eu estou com 48. Os processos inflacionários, os planos cruzado, cruzado novo, recruzado, tudo que a gente já viveu, é uma loucura. Eram situações totalmente contraditórias. A gente não estava acreditando que estava vivendo aquele momento. Então, isso mexe muito com o psicológico, muito com o comportamental, abala as pessoas, é isso que você falou do medo, e a gente está injetando nelas o quê? Acredite mais em você, reaposte em você, se ressignifique. O que você está falando agora é uma coisa que nunca foi feito antes. Antes, as empresas, de fato, elas não trabalhavam os objetivos dos funcionários, elas não tinham alinhamento de expectativa do que era realmente para ser feito. O maior problema que a gente vê nas empresas hoje, quando a gente fala até de cadência de responsabilidade, ou seja, o meu setor fez, entrega para o outro, as pessoas, de fato, não estão alinhadas no que é esperado delas. De fato, assim, elas não estavam envolvidas. E a maioria delas não tem um propósito na própria vida. Então, qualquer turbulência desequilibra. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, é por isso até essa questão, eu falei do Newton aí, que ele fechou com várias empresas, assim, essa questão, até de uma maneira colaborativa, né, de ajudar os funcionários a voltarem a esse equilíbrio. E, de novo, gente, a gente não pode só ficar naquilo que a gente... legal as dicas, mas se elas precisam ser práticas, elas precisam já ser inseridas imediatamente. Por isso que eu falo para vocês, escolha o objetivo, dê um passo a passo, façam isso, coloquem em prática, porque senão é mais uma informação que, de novo, saber e não fazer. Acredito mesmo, eu te falo isso com base científica. As pessoas não sabem colocar a energia certa no lugar exato. O problema não é o tempo, não é o relógio, é a qualidade do que você faz dentro daquilo que você se propõe. E as pessoas se perdem uma série de coisas. Por quê? Porque não tem um objetivo. Quando você não tem um objetivo, você não consegue colocar as ações específicas para aquele objetivo. Quando você não tem um objetivo, seu tempo é negociável, ou seja, você troca por qualquer coisa. As pessoas, de verdade, não sabem colocar a energia certa no lugar exato. Aliás, é isso que a gente vai falar no próximo encontro. Desculpa, só para posicionar, Elise, eu gostei sim da resposta, mas eu acho que o tema realmente é tão amplo, né? Aí conforme a Flávia e o Newton foram falando e você foi falando, eu já fiquei imaginando que um dos grandes desafios para as empresas de consultoria é exatamente fazer fóruns específicos para isso, né? Porque essa é uma situação que a gente só vivenciou no mundo em 1918. Nem na gripe asiática, nos anos 60, que matou 2 milhões de pessoas, a gente teve o mundo inteiro mobilizado. Então, essa é uma crise sem precedentes nos últimos 100 anos. E uma crise sem precedentes, ela pressupõe o quê? Ações
sem precedentes. Perfeito. Nós não estávamos preparados como mundo para uma pandemia dessa magnitude, até porque a gente está apenas no início do caminho. Quando as pessoas falam que não, agora já acabou, as pessoas esquecem que tudo isso começou de dezembro para cá, o que é apenas uma poeira quando a gente pensa em todo o tempo que a gente tem. Então, é muito cedo, é muito novo. Tem tanta gente com tantas certezas e tantas outras com tantas dúvidas. E as que têm certeza, ela vai acabar mudando de pensamento com o passar do tempo, porque é tudo muito novo. Nós estamos vivenciando algo absolutamente inédito. Eu tenho 47, Newton, eu regulo idade com você, e nossa geração de executivos, nós não vivem, apesar de nós termos a memória do período inflacionário das crises, nós sentamos, entre aspas, na estabilidade econômica e nós vivenciamos os últimos anos de estabilidade. Nós fomos reconhecidos mundialmente como executivos o quê? Com maior maleabilidade para enfrentar desafios. Porque lá fora, quando eu ia fazer alguns seminários, o pessoal perguntava, como era viver numa hiperinflação? Hoje nós não temos mais essa memória, essa lembrança. Nós perdemos essa couraça de vivenciar esse período de crise extremamente exacerbado. Então, nós vamos ter que nos reinventar como profissionais, porque é tudo muito novo. Todos os modelos pandêmicos que lá a partir de 2006, quem participou de algum seminário falando sobre cenários pandêmicos, quando se falava em gripe aviária, gripe suína, é o mesmo cenário agora. Você só mudou o vírus e a doença. Então, a gente vai precisar realmente de se reinventar. Adorei o convite e o papo com vocês.